Salve, salve, rapaziada, mais um videozão aí pra galera aí, pra geral aí. Esse vídeo aqui é um pouco sobre mim, rapaziada. É um pouco sobre a minha vida. Para aqui, ó, aqui no Paço Poliesportivo de São Bernardo. Rapaz, tem um bicho aqui, sai daqui, cacete. Tem um circo aqui também, certo, rapaziada? Eu tava refletindo, mano, eu falei, vou fazer um vídeo mais reflexivo, certo? Sobre a minha vida. Então, mano, se você tá passando por alguma dificuldade, tá com falta de emprego, se você tá devendo agiota, se você tá com depressão, tá pensando em sei lá, fazer mal contra a sua vida, mano, ou, mano, você tá passando um momento difícil, esse vídeo é pra você. Então fica até o final, certo? Esse vídeo eu vou falar sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que aconteceu, sobre onde eu estou, né? É um vídeo de superação, um vídeo para conscientizar você e falar que tudo passa, que tudo é possível e que Deus está no comando de todas as coisas, certo, rapaziada? Eu vou tentar resumir a minha história aqui, beleza? De lá da infância até aqui, pra vocês terem uma noção de onde que eu estava e onde que eu estou, certo, rapaziada? Rapaziada, nasci em Mauá. Na verdade, eu não nasci em Mauá, eu nasci no bairro da Saúde, mas eu sempre vivi em Mauá, sempre cresci, vivi. Minha mãe só me teve lá no bairro da Saúde, certo, rapaziada? Minha mãe solteira. Meu pai traiu minha mãe pra cacete, então fui criado sozinho. Minha mãe criou 11 filhos sozinha. Minha mãe era semi-analfabética, certo? Minha mãe trabalhou em casa de família, trabalhou em reciclagem, certo? Criou os filhos. E assim, rapaziada, eu não nasci na favela lá, no barraco, entendeu? Praticamente o básico do básico. Tanto que, rapaziada, eu fui da minha infância até o início da minha adolescência, eu não tinha um chinelo, não tinha uma roupa, tinha um básico, certo? Que não tinha condições de comprar, certo, rapaziada? Minha mãe não tinha condições de dar as coisas pra nós, mas a minha mãe foi muito guerreira mesmo, rapaziada. Mano, eu tenho que exaltar. Minha mãe é como um exemplo. Acho que, mano, eu sou um cara que corro atrás, que luto, que batalho todos os dias por causa da minha mãe, mano. Que minha mãe foi essa pessoa, então eu herdei isso dela, certo, rapaziada? Então, cresci, aproveitei muito a minha infância brincando ali, aquelas brincadeiras e tal, né, nos anos 80, anos 2000, certo? Sempre na dificuldade. Minha mãe, mano, cara, trabalhou em casa de família, então minha mãe ganhava muita roupa, certo? Pão também. Putz, minha mãe, onde eu morava lá em Mauá, rapaziada, a rua era descida assim, ó. Então todos os dias eu ficava esperando minha mãe pra comer um pãozinho, né? Não tinha aquelas farturas de bolacha, coisa. Sempre comia pão com ovo, arroz com ovo, feijão com ovo. Glórias a Deus, certo? Pra vocês verem. Então agradeço a Deus por tudo. A gente tem que usar o passado como exemplo, rapaziada. A gente não tem que deixar o nosso passado, entendeu? Eu trago minhas forças lá do passado pra agora, certo, rapaziada? Então brinquei, meus irmãos também brincaram ali e fui crescendo, entendeu? Rapaziada, uma coisa importante, mano, meus irmãos pegavam reciclagem, meus irmãos cuidavam de carro, então eu sempre tava com meus irmãos, mano, pegando reciclagem, cuidando de carro. Já vendi sorvete também, certo? Já vendi sorvete, já vendi bala no farol, guardava carro, escarpei quintal dos vizinhos. Eu pequeno, eu sou mais novo dos irmãos, certo? Eu sou do mais novo, então meus irmãos são mais velhos. Eu sempre tava do lado deles lá, eu sempre tava na correria, eu sempre era proativo, mano. Tanto, rapaziada, que comecei a trabalhar cedo, entendeu? Como todo brasileiro, eu comecei a trabalhar cedo, com todas as dificuldades, minha mãe trabalhando e tal. Comecei a ajudar minha mãe, comecei a trabalhar. E minha mãe lá, certo, rapaziada? Lutando, trabalhando, cuidando de nós, beleza? E eu comecei a trabalhar, e aí depois fui pra CLT. Trabalhei de CLT como ajudante, enfim. E eu era muito esforçado, rapaziada. Muito esforçado mesmo, entendeu? Muito, sabe? E às vezes não adianta você ser só esforçado. Você tem que lutar, rapaziada. Você tem que lutar, mano. Você tem que ser inteligente. Você tem que ser sarcasmo no bom sentido, rapaziada, certo? E aí, lutando pra cá, batalhando pra cá, comprei minha primeira motinha em 2005, entendeu? Depois que eu saí da empresa. Eu tô já resumindo pra não, entendeu? Com muito esforço, comprei minha motinha. Depois vendi porque eu caí, certo? E aí em 2010 eu comprei a minha segunda moto financiada, entendeu? Com muita luta, todo mundo falando não. Falei, não, vou comprar. E a moto foi benção, mano. Comecei a conhecer mais lugares, mais pessoas, entendeu? Comecei a ter um entendimento. Mas, rapaziada, quando você não tem um pai
que te dá conselhos, que te direciona, mano, isso é muito ruim. Eu senti muita falta disso. Até uns anos atrás eu sentia falta disso, entendeu? Eu tive um irmão que cuidava da gente, que era o mais velho, e ele faleceu em 2011, entendeu? E foi um baque pra família. Minha mãe teve depressão, tanto que minha mãe faleceu em 2012. Depois dessa depressão foi muito ruim, meus irmãos ficaram muito ruins, foi muito difícil. E eu sempre fui centrado, rapaziada. Eu falo, não, infelizmente é a vida. Deus é maravilhoso, Deus é dono de todas as coisas. Então, cara, se você tá passando por um momento difícil, se apega a Deus, pede conselhos pra Ele, conversa com Ele, fala: Deus, eu não sou perfeito, cara, eu sou falho, mas me ajude, entra dentro de mim, entendeu? Busca a Deus. Você não precisa ser fanático, você não precisa ser ficar brigando com todo mundo por causa de religião, por causa de político, não, cara. Seja você, mas busque a Deus, né? Converse com Ele, como todo ser humano que tem falha. Não queira ser perfeito, entendeu? E aí, rapaziada, aí depois de 2012 minha mãe faleceu, certo? E a vida continuou indo, meus irmãos indo pra lá, meus irmãos dando, né, com a vida deles também. Enfim, nada foi fácil, não foi fácil. E aí depois de 2013 eu me ajuntei com uma pessoa com 2 filhos. Foi uma experiência muito boa, não fazia isso, mas foi uma experiência que eu tive experiência de ser, não casei no papel, mas ajuntado. Fiquei 3 anos com ela. Na época ela tinha depressão. A gente toma algumas decisões na vida, rapaziada, que a gente, sei lá, a gente toma as decisões na vida, rapaziada. Às vezes a gente se coloca em uns lugares que muitas vezes Deus não quer, né? Mas a gente se coloca nos lugares, né? Pra mim foi como experiência, mas às vezes pra você pode ser complicado, pode ser embaçado. Então, mano, peça direção pra Deus, reflita, mano, sei lá, entendeu? Eu era muito jovem, mas foi uma experiência e depois eu aprendi com isso. Eu não tomava decisões precipitadas, entendeu? Então para uns pode ser bom, para outros pode ser ruim, entendeu? Então tomem cuidado porque, mano, a vida, ou nós se colocamos em lugares que Deus não quer que a gente se coloque, certo, rapaziada? Mas aí eu fiquei com ela até 2016, depois separei, entendeu? Aí eu sou uma pessoa que mano, eu nunca fiquei sozinho, mano. Eu tinha um pai mulherengo, meu pai faleceu em 2098, meu pai, mas eu nunca convivi com ele, então eu tinha uns 10 anos, né? Na época 12 anos, não lembro. Então não convivi com ele, mas eu fiquei sabendo, meu pai era muito mulherengo. Meu pai teve 28 filhos, rapaziada, vocês têm noção, mano. Meu pai era trepador, você tá doido. Então, tanto que, eu tenho umas irmãs minhas, uma tia, eu chamo ela de tia, mas ela é minha madrasta, né? Mas chamo ela de tia, que ela é gente boa demais, cuidou da gente e tal. E as minhas irmãs nasceram praticamente, tem diferença de meses de mim e das minhas outras irmãs, entendeu? Eu tenho 4 irmãs por parte de pai, que elas nasceram praticamente, eu tenho uma que é mais nova que eu, 2 anos, assim, que teve ao mesmo tempo. Então meu pai foi meu mulher, entendeu, rapaziada? Vamos lá, vamos raciocinar onde que eu tava aqui, que eu acabei esquecendo, certo, rapaziada? Aí, rapaziada, me relacionei com outra pessoa também, não deu certo. Você vai quebrando a cabeça, rapaziada, mano. Cara, tomem cuidado, mano. Tomem cuidado, cara. Não vacila não, mano. Porque uma pessoa errada, se você se relacionar, você tá ferrado. E se você relacionar com uma pessoa boa, mano, você tá bem pra sempre, velho. Entendeu? E aí, rapaziada, nesse período aí eu fui buscando conhecimento, fui estudando, fiz curso técnico, fiz faculdade, fui estudar, rapaziada. Porque eu falo, mano, eu não aceitava a vida que eu tinha, não aceitava o salário que eu ganhava, então fui fazendo curso aleatório. Eu falo, mano, eu quero melhorar de vida, eu não quero ficar. E rapaziada, eu sou um dos únicos da família que tem faculdade, um dos únicos o único que terminou o ensino médico, o único que tem faculdade. Na verdade, o primeiro, por parte de mãe, eu sou o único. Por parte de pai, tem uma irmã minha que eu incentivei ela a fazer a faculdade, entendeu? E eu fui buscando, mas quando você não tem um direcionamento correto, rapaziada, as coisas, mano, elas não funcionam do jeito que, sei lá, tem que ser, mano, entendeu? Deus às vezes quer que você vá num caminho e você vai por outro, certo? Mas enfim, graças a Deus, eu não tive filho com mulheres que eu não queria. Eu sou louco pra ser pai, não que eu não quero ter filho, mas sabe aquele cara que tem filho e aí acaba pagando pensão, mó briga e tal. Outras mulheres queriam, mas não aconteceu, sei lá, pela graça de Deus, né? Deus tem um plano e Deus é dono de todas as coisas, certo? E aí fui estudando, fui buscando conhecimento e nada, e nada acontecendo, as coisas não estavam acontecendo. Mataram 2 irmãos meus em 2017, certo?
os meus irmãos achavam que era bandido, que é isso, e enfim, mataram eles, eu não sei por qual motivo até hoje, né? Enfim, Deus sabe de todas as coisas. Minhas irmãs falando, vamos vingar, que não sei o que. Mano, não, a gente não é bandido, a gente é um brasileiro comum, tal, e aí Deus sabe de todas as coisas. Tanto que descobri que mataram esses caras porque eles quiseram matar o irmão de outras coisas, fiquei sabendo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E minha família, rapaziada, infelizmente minha família não é unida, né? Nunca foi unida, minhas irmãs, entendeu? E aí quando não é, mano, aí briga de família é a pior coisa do mundo. Minha mãe deixou uma casa lá, rapaziada, que meus irmãos brigavam, todo mundo brigava. Na verdade a minha mãe deixou o terreno, aí juntou eu e meu irmão, que o meu sonho era dar uma casa pra minha mãe. Então juntou eu e um dos meus irmãos lá, um dos que faleceram, e construímos essa casa. Minha mãe até ficou por muito tempo, mas essa casa foi uma maldição, rapaziada, porque meu irmão queria ser dono, minha mãe não tinha paz nessa casa. Foi a pior coisa do mundo, mano. Pior coisa do mundo, mano. Meus irmãos davam muito problema pra minha mãe. Se você sofre isso, mano, se você sofre isso, tira sua mãe, mano. Tira sua mãe, tira o seu pai, aluga uma casa, some, mano. Porque dá até confusão, dá morte por causa de bens, entendeu? E depois que eu fui ver isso, entendeu? Tanto que hoje minhas duas irmãs moram lá, eu deixei pra elas, eu falei, não quero briga, vocês são mulheres, entendeu? Vou chegar nessa parte, mas eu deixei minhas irmãs lá, certo? E deu até uma confusão. Uma das minhas irmãs que moram lá hoje queria vender a casa. Eu falei, não vou deixar minha outra irmã aí, que minha outra irmã tem 3 filhos, sozinha, porque não é casada, e ela é meio, sei lá, inocente, né? Pra vida, pro mundo. Eu falei, não, deixa ela morando aí, porque entendeu? Deixa, não, aí me chamaram de egoísta, me chamaram disso, me chamaram daquilo, e hoje ela tá morando lá, né? Tá vendo? Se tivesse vendido, eu falei, deixei a casa pra ela, falei, não vende, se for vender aí tem que dividir pros 3, mas enquanto a casa fica pra vocês morando aí. Vocês são mulheres, tal, né? Enfim, certo, rapaziada? Até que, rapaziada, entre vai e voltas, entre decisões erradas e certas, entre conheci uma mulher em 2021 na pandemia. Na verdade eu tinha terminado um namoro, né, porque tava desgastado também, que eu via que não ia ter sucesso. Rapaziada, uma dica pra vocês, um conselho, mano: não tenha medo de terminar relacionamentos que não dê certo, que você termina, que você briga, que não vão pra frente, que você não sonha com a pessoa, que você não planeja com a pessoa. Rapaziada, não tenham medo de terminar, mano. Depois que eu me relacionei desse casamento aí, em 2003, lá que 2016 que eu terminei, eu perdi o medo de terminar com as pessoas. Ô Bia, vai dar certo? Tá funcionando? Tá tendo planejamento? Tá tendo parceria? Não tá tendo? Eu saía fora, rapaziada, entendeu? Eu não tinha medo. Então eu perdi. Antigamente eu perdia medo, não terminava com a mulher. O homem tem medo de terminar com mulher. E aí eu parei de ter medo, certo, rapaziada? Então não tenha medo. E graças a Deus eu conheci uma pessoa maravilhosa, abençoada, uma mineirinha, né? Em 2021, na pandemia, que tem as mesmas ideias, tem os mesmos sonhos, as coisas batem, planejamento. E hoje a gente é casado, a gente namorou por 1 ano, a gente morou junto e depois a gente casou no papel, certo? Hoje a gente é super parceiro, a gente tá na correria, certo? A gente tá sonhando, tá buscando aí. Então, rapaziada, conheça, não tenha pressa de conhecer uma pessoa da hora, mano. Eu falo isso pra homem e pra mulher, mano, mas não tenha pressa. Mas quando for conhecer, mano, analise bem, rapaziada. Analise bem, mano. Analise bem, porque, velho, o bagulho é louco. A pessoa que você vai encontrar, ela tem, pode ir pro céu e pro inferno. Então tomem cuidado, rapaziada. Hoje a gente empreende, hoje eu trabalho nas entregas, mas eu empreendo. Ela é terapeuta, ela empreende também. A gente tem vários sonhos, vários objetivos, várias metas. Meu sonho é ter 6 filhos, pra vocês terem noção. Ela também é a mesma pegada, certo? Então ela tem os mesmos sonhos, a mesma pegada, e a gente tá aí lutando, certo, rapaziada? Hoje, pra resumir, o molequinho lá que não tinha condições de nada, que não tinha nem um chinelo, não tinha roupa, né? Que morava na favela, morava no barraco. A minha casa pegou fogo. Minha madrinha que ajudou minha mãe a construir uma casa em 1 semana. Hoje esse moleque tem uma motinha, é financiada, mas estamos pagando. Hoje moro num apartamento, num condomínio que tem piscina, que tem farmácia, que tem padaria. Cara, isso não é ostentação, isso aqui é motivação. Então, pra você que hoje tá apertado, que tá devendo pra agiota, que quer comprar uma motinha, cara, isso, mano, espero que te motive. Eu resumi a minha história porque tem muito mais coisa, entendeu? Então hoje eu moro num condomínio, hoje eu sou casado, muito bem casado, cara. Casamento, mano, é meio caminho andado, rapaziada.
é meio caminho andado, certo? Olha lá, até que o boné caiu pra vocês ter uma noção, certo? Então, casamento é meio caminho andado pra você ir pro sucesso ou pra você ir pro fracasso. Escute o que eu tô te dizendo, rapaziada. Isso é muito importante. Eu aprendi da pior forma, errando, entendeu? Então, é isso. O vídeo é um pouco do resumo da minha história hoje. Graças a Deus a minha vida tá financeiramente tá melhor, né? Ainda não tá aquela tal, mas vai chegar, porque eu tô investindo, tô buscando. Se não para, enquanto você não chegar onde você quer, não pare, invista. Conheça uma pessoa que lute junto com você, que é o que aconteceu comigo. Minha mulher luta junto comigo, a gente batalha porque a gente sabe onde que a gente quer chegar, certo, rapaziada? Então é mais um videozinho aí sobre a minha história, bem rápido, bem resumido aí, tal, que sirva de incentivo pra você, que sirva de incentivo pra molecada que tá crescendo aí, que não teve, que, ó, tá vendo? Molecada aí, jovem aí, mano, que não tem um caminho, não tem uma direção, que não tem pão. Fala aí, aí, tropa, a gente sempre ganha uma coisa na vida. Primeiro, quando a gente cresce, a gente pode conquistar, tipo, essa beleza aqui. Aí, ó, o moleque não é tá, humano, entendeu? mas tá bom pra trabalhar, tropa. Certo? Isso é bom, porque você consegue um dinheirinho pra comprar alimento. Certo? Ó, Deus abençoe quem tá assistindo essa TV Aí, ó, aí. o moleque soltou a Falou. voz, entendeu? É nessa pegada, mano. Já pega, já tem que crescer na visão. Eu era assim, ó. Eu soltava pipa, eu jogava bola, mas depois, cara, eu trabalhava, eu cuidava de carro, eu vendia sorvete, mano. Eu tava na perspectiva, tava sempre no corre. Sempre fazendo o bem, buscando o bem, fazendo coisa honesta, mano. Não é coisa errada, não. Atrasar lá o lado de trabalhador, de pai, né? Aí, mano, roubar moto, roubar carro. Então, rapaziada, entendeu? Então o moleque ia ter que crescer nessa visão. Eu era assim, eu quero passar essa visão pra vocês, certo, rapaziada? Hoje minha vida, graças a Deus, né? Hoje, mano, eu sou cristão também, tenho muito a Deus, sempre temei a Deus, mas hoje eu tô nessa pegada, certo, rapaziada? Então se você tá passando por um momento difícil, nunca pare, acredita em Deus, né? Tenha fé em Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. E num piscar de olhos, num estalar de dedos, Ele muda todas as coisas, muda a sua vida, entendeu? Então muda a sua história. Então é isso, rapaziada, é bem resumido sobre a minha história. O moleque deu um papo, né? E é isso aí, tamo junto, forte abraço, é nóis.